Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Embora o turbilhão de notícias sobre a violência tenha ocultado os fatos, a verdade é que a memória recente de quem se sentiu estarrecido diante dos acontecimentos ainda não apagou a suposta eliminação da própria família por um menino de 13 anos num dos bairros da capital paulista em 2013, ou a daquele outro de 10 anos que em São Caetano do Sul em 2011, após retornar do banheiro da escola, atirou na professora perante 25 colegas, saiu da sala e, numa escada próxima, suicidou. Como entender que duas criaturas que nem bem saídas da infância sejam capazes de ações tão violentas contra pessoas que deveriam ser, no mínimo, respeitadas? Teria sido a personalidade de sua existência atual tão mal formada a ponto de não revelarem sentimentos ou se perturbarem irracionalmente diante de situações que consideravam injustas e insuportáveis? Perguntas de resposta difícil até pela falta de dados realmente confiáveis do histórico recente dos personagens envolvidos. Admitida a reencarnação como um fato, teria o passado remoto algo a ver com desdobramentos tão surreais? Perpassando um dos volumes da coleção da Revista Espírita, publicada por iniciativa e com recursos do próprio Allan Kardec no período 1858-1869, especificamente no número de dezembro de 1859, encontra-se o Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, referente à sessão geral de 30 de setembro daquele ano, uma sexta-feira. Entre os assuntos que ocuparam a pauta cumprida pelos presentes, informações a respeito de uma notícia veiculada por vários jornais de Paris sobre o assassínio cometido por um menino de 7 anos e meio, com premeditação e todas as circunstâncias agravantes. Segundo o comentário de Allan Kardec, o fato provava que nesse menino um instinto assassino inato não pode ser desenvolvido nem pela educação nem pelo meio em que se encontrava. Considera ele que isto não pode explicar-se senão por um estado anterior à existência atual. Buscou então ouvir São Luís, o espírito com responsabilidades pelas reuniões levadas a efeito naquele grupo, que explicou o seguinte: o espírito do menino está quase no início do período humano. Não tem mais que 2 encarnações na Terra. Antes de sua existência atual, pertencia às tribos mais atrasadas de ilhas espalhadas pelo planeta. Quis nascer num mundo mais adiantado, na esperança de progresso. A observação suscita uma reflexão interessante. Vivia-se o 19º século da chamada Era Cristã, e, pelo que revela a questão 1019 do Livro dos Espíritos e o capítulo 18 da obra A Gênese, a Terra passava desde 1,5 século antes por um ciclo de ajuste no tocante à população a ela ligada, tendo em vista a elevação do orbe terreno na classificação explicada nas análises incluídas no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nelas, o codificador dedica-se a interpretar o "há muitas moradas na casa de meu Pai", afirmação atribuída a Jesus por João, no capítulo 14, versículo 1 do seu Evangelho, arriscando uma classificação dos mundos, situando a Terra na categoria de expiação e provas, aqueles em que o mal predomina pela condição evolutiva dos seres que nela habitam. E, no caso do autor do crime, ele não tinha mais que 2 encarnações no planeta terreno. Mais à frente, mensagem psicografada por Santo Agostinho afirma que
não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação, constituindo-se as raças que chamamos selvagens de espíritos apenas saídos da infância, que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Quanto a esse enfoque num dos seus esclarecedores textos, Kardec estabelece interessante comparação, lembrando que aquele que renasce em nossa dimensão em apenas 2 dias de existência não tem noção clara da realidade que o cerca, percepção que somente alcançará após mais de uma década de desenvolvimento no corpo a que se ligou na nova reencarnação com que trabalha pelo seu progresso espiritual. Os espíritos recém-elevados à condição humana consomem em tese o mesmo tempo ou número de encarnações para começar a ter consciência de suas responsabilidades perante a criação. Finalizando a consulta, Allan Kardec perguntou a São Luís se a educação poderia modificar essa natureza, obtendo a seguinte resposta: é difícil, mas possível. Seria preciso tomar grandes precauções, cercá-lo de boas influências, desenvolver a sua razão, mas é de temer que se fizesse exatamente o contrário. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.